Hoje nós começamos o terceiro episódio da série Santidade aqui na Tribos, já a terceira palavra sobre santidade, e finalizamos na semana que vem com o quarto episódio, a quarta palavra. Nós vamos, e temos hoje aqui para trazer a palavra o pastor James. Vamos receber o pastor James com aplausos, pode vir, pastor. Até lindo. Ele que está pedindo, ó. Como é que tá, James? Olha lá, tá chateado porque não falaram lindo aqui para ele. Fala lindo para todo mundo, não falou para o pastor. Misericórdia. Oi? Tá com medo da Fabiana, gente? Vamos orar, estende as mãos aqui, vamos orar pelo pastor. Pai, nós agradecemos a vida do James aqui nesta noite, ó Pai. Pai, que aquilo que o Senhor colocou no coração dele, Pai, que a palavra que o Senhor colocou, Pai, na vida dele, Deus, que essa palavra se faça viva nesse lugar, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, e que os nossos ouvidos, ó Pai, estejam atentos para ouvir a sua voz, ó Pai, através da boca do James, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, amém, Deus, fique à vontade, James. Som. Boa noite, gente. Boa noite vocês que estão em casa nos assistindo, participando aí deste culto. Estou muito feliz pelo convite do Samuel. A rede de jovens realmente está bem servida, amém? Amém ou não? Samuel, Lohane do lado dele e vocês que estão aí batalhando para alcançar mais e mais jovens. Hoje eu vou falar de algo, eu acho que vocês já estão enjoados de ouvir falar sobre santidade, né? Mas eu vou continuar falando sobre santidade hoje, amém? Eu tenho muito temor. Cadê meu tecladista? Tem um tecladista aqui hoje? Vou colocar desse lado que eu sou do lado certo, eu sou canhoto. O pessoal é meio errado. Na verdade, é um tema muito forte, é com muito temor e tremor que eu venho aqui nessa noite falar sobre santidade. Infelizmente, por não entender o verdadeiro significado de santidade, muitas pessoas acabam desistindo de servir a Deus. Muitas pessoas acabam achando que é um fardo muito pesado, em que elas não vão aguentar, não vão suportar. E aí, por entender este conceito errado, eles acabam desistindo, acabam parando no meio do caminho. Está dando um pouquinho de microfonia aqui, meu microfone. E as pessoas acabam desanimando. Às vezes você conversa com alguém que já está um tempo na igreja, fala, James, eu vou largar a mão, ser santo é muito difícil, eu não consigo ser santo igual o Samuel, eu não consigo ser santo igual a Lohane, então eu vou largar a mão disso porque é muito difícil ser santo. Se eu falar que é fácil, eu também vou estar mentindo, mas eu posso dizer que a santidade que a religião nos ensinou, realmente é um fardo para as nossas vidas. Então eu quero compartilhar com você o que eu tenho aprendido durante essa caminhada sobre o que é realmente ser santo. Se eu perguntasse para você agora, o que é ser santo para você? Com uma palavra, o que você resumiria ser santo? Pensa aí, você não vai falar não, mas você vai pensar. Eu adoro pregar sobre mover do Espírito Santo, sobre avivamento, manifestações, mas eu entendi que para mim entrar no santo do santo, eu realmente vou precisar de santidade. Eu creio que os protagonistas deste último avivamento que vai acontecer realmente são os jovens. Realmente são vocês. Só que eu creio também que esse processo, essas três pernas, esse é de três pernas que é o quê? Arrependimento, santificação e avivamento. Então, esses três pilares, ou essas três pernas, elas vão precisar caminhar junto para que realmente este avivamento aconteça. Para que este avivamento aconteça. Algumas pessoas que gostam de leitura, já ouviu falar sobre John Wesley, que é um dos grandes avivalistas que tivemos aqui na nossa história, e o lema dele era o quê? Era reformar a nação. Ele pregava muito sobre santificação, ele batia muito nessa tecla de santificação. Então eles insistiam nisso, por quê? Porque realmente
sem santificação não vai haver arrependimento, e sem arrependimento não vai existir avivamento. Amém? Então essas três pernas precisam andar junto. E eu lembro uma frase que o Ricardo Robortella falou, é uma frase um pouco, parece que os cristãos ficam até um pouco soberbos, né, que os filhos de Deus ficam, mas não é. Ele falou assim, que Deus parou o mundo por causa da igreja. Olha que frase forte. Deus parou o mundo por causa da noiva dele. Por quê? Porque realmente a noiva, a igreja, ela estava num processo de aceleração. Muitas pessoas indo para a igreja, muitas pessoas se convertendo, aquela aceleração total, mas a igreja precisava de entender o que é santidade e se santificar. Então realmente, este tempo de quarentena é uma oportunidade, foi uma oportunidade da gente se santificar. E infelizmente muita gente acabou perdendo tempo. Então realmente, Deus parou o mundo por causa da igreja. Mas a Bíblia fala também que o povo de Deus é destruído por causa de conhecimento. É assim que Oséias fala. Por quê? Fala que se conhecereis a verdade vai nos libertar. Então, na verdade, nós precisamos entender o significado, não vou falar mais de ser santo, o significado de Kadosh. Repete comigo, Kadosh. O que é Kadosh? Este é o verdadeiro significado que a Bíblia nos ensinou sobre santidade. Então eu vou explicar um pouquinho desse processo para vocês. Por quê? Porque às vezes a pessoa acha que ser santo é ser perfeito. Ser santo é uma pessoa perfeita, é uma pessoa que nunca erra, é uma pessoa que nunca falha. E engraçado que tem utensílios que eram usados no tabernáculo, que Deus falava também que ele era santo, que eles eram santos. Mas como que ele era santo se ele era imperfeito? Porque, na verdade, o significado de ser santo é Kadosh. Amém? Então vamos lá, James, o que seria? O que significa essa palavra Kadosh? Agora eu quero entrar na Bíblia, eu gostaria que vocês colocassem aí na Bíblia, abrissem a Bíblia em Juízes 13, do 3 ao 5. Juízes 13, do 3 ao 5. Vamos falar um pouquinho de Sansão, não vou entrar muito na história dele, mas é muito importante para vocês entenderem sobre Kadosh. Quem achou, fala, achei. Pouca gente achou. Juízes 13, do 3 ao 5. Quem está com o celular aí vai ser mais fácil. Quem está com a Bíblia, pode ir abrindo aí que eu vou ler. Juízes 13. Olha só o que fala. Você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia tenha cuidado, não beba vinho, nem outras bebidas fermentadas, e não coma nada impuro, e não se passará navalha na cabeça do teu filho, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Então, Kadosh significa separado para uso exclusivo de Deus. Não, James, eu achei que ser santo era não pecar. Não, ser santo é Kadosh, que significa ser separado para uso exclusivo de Deus. Muito obrigado. Então, Sansão, filho até então de uma mulher estéril, ele é fruto de um milagre. E aí, foi dado pelos pais, deu ele para Deus, e Deus fez um voto não com Sansão, mas o voto que Deus fez foi com os pais de Sansão. Então Deus falou assim, olha, você vai ser separado para uso exclusivo, para mim. Você vai ser nazireu, ou você vai ser Kadosh, eu estou te separando, você é de uso exclusivo meu.
E é um processo de santificação na vida de Sansão aconteceu. E assim, esse mesmo processo de santificação acontece na minha vida e na vida de vocês. Por exemplo, primeiro, fala assim, você vai ter um filho e vai ser nazireu, que fala o quê? Que ele realmente vai ser de uso exclusivo de Deus. Não está falando que ele vai ser perfeito, não está falando nada disso. E não está falando também que Sansão, ele teria que ficar 24 horas na igreja, porque se ele fosse no aniversário, ele ia estar em pecado. Se ele fosse numa festa, ele ia estar em pecado. Não fala isso. A religião jogou um peso nas costas, e que chega muito mais pesado na vida dos jovens. Por quê? Porque ela te ensina que Deus tem que ser... A única coisa que você vai fazer na tua vida vai ser ir na igreja. Deus é tudo? Sim, Ele é tudo. Mas a Bíblia não fala que você só deve viver 24 horas de joelho, orando, adorando, ou viver 24 horas dentro de uma igreja. Não é isso que Ele está falando. Deus nunca pediu para ele ser o único na vida dele. Deus não chegou assim, Sansão, eu sou o único na tua vida. Você não vai namorar, você não vai ter amigos, você não vai para as festas, porque eu vou ser o único. Não. O que ele ensina a Sansão, eu vou ser o primeiro na tua vida. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e as outras coisas lhe serão acrescentadas. James, você não falou justiça, tá bom. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas lhe serão acrescentadas. Então ele fala, olha James, você me busca em primeiro lugar. Você me busca em primeiro lugar. Porque senão realmente vai se tornar um fardo, você vai falar assim, você vai ficar sempre com a consciência pesada. Nossa, porque se eu namorar eu vou estar em pecado, se eu brincar eu vou estar em pecado, porque eu tenho que Deus quer que eu seja o único na vida dele. E ele nunca falou isso. Isso quem ensinou eu e você, na verdade, foi a religião. Então, continuando o processo Kadosh, ele foi o quê? Ele foi separado de uso exclusivo para Deus. Mas ali a Bíblia fala que Sansão tinha um propósito. Olha só o que fala em Juízes 13, 3:5 aí no finalzinho, Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Ou seja, Sansão foi separado de uso exclusivo por Deus para um propósito. E qual que é o problema? O problema de ser Kadosh. O problema é que muitas vezes 90% da igreja ainda não descobriu qual que é o teu propósito. 90% dos jovens ainda não descobriu qual que é o teu propósito. Por quê? Porque quando ele sabe qual que é o propósito dele aqui na terra, ele vai estudar, ele vai fazer uma faculdade de acordo com o propósito que Deus colocou no coração dele para ele viver. Ele vai se envolver num ministério de acordo com o propósito que ele descobriu que Deus já colocou no coração dele. Então Sansão, ele já sabia o propósito dele. Junto com a separação veio o propósito. Então você precisa essa noite descobrir qual que é o teu propósito aqui na terra. James, mas como descobrir? Já ouvi tanta palavra sobre propósito. Às vezes eu vi os pastores pregar, Samuel, eu ficava assim, legal, né? Tem que descobrir meu propósito. É fácil falar. É muito fácil falar, mas como? Eu quero uma receita, alguma coisa que vai me levar a entender o meu propósito aqui na terra. Por quê? Se eu sei meu propósito, eu vou casar com uma pessoa alinhada no meu propósito. Eu vou fazer uma faculdade alinhada no meu propósito. Eu vou entrar num ministério alinhado no meu propósito. E eu vou para uma cidade alinhado no meu propósito. Amém? Então ali junto veio o propósito para a vida de Sansão. E agora eu vou fazer aqui, só para vocês descobrir, quem ainda não descobriu o seu propósito, Essas perguntinhas me ajudou e é as perguntas que vai te ajudar a descobrir o teu propósito. Então vamos lá. Primeira coisa, o teu propósito, ele vai vir de encontro a você em alguma situação na tua vida. Alguma coisa que você viveu, que você passou, não foi em vão. Aquilo ali está conectado com o teu propósito aqui na terra. Aquilo ali está conectado com ele. Vamos lá. Outra. Aquilo que te deixa mais indignado faz parte do teu propósito.
Tem gente que olha para uma criança sendo massacrada, humilhada, é lógico que se ele está indignado, se está queimando aqui dentro, é porque aquilo está conectado ao propósito dele. Se você sente indignado com a situação dos jovens, com a situação que eles se encontram, isso mostra que o teu propósito é com o jovem. Se você queima por mexer em coisas, desmontar, estou falando aqui do meu menino Ezequiel, tudo que ele pega na mão, ele vai lá e ele quer desmontar. Já desmontou o relógio, depois não montou direitinho não, mas desmontou, ele desmonta carrinho, ele vai aprendendo. Por que ele fica fazendo isso? Porque tem a ver com o propósito dele. Nada é por acaso, gente, nada é à toa. Então tudo aquilo que te deixa indignado, tem coisa que deixa você muito indignado. Tem gente que fala assim, nossa, se eu ver um pedófilo eu mato, nossa, se eu ver não sei o que eu mato, eu faço. Por que ele está tão indignado? Às vezes eu olho assim e falo, meu Deus do céu, realmente é crente? Mas é porque ele está indignado, porque o propósito queima dentro dele. Deus deixou o propósito de propósito dentro dele. Está queimando, está queimando. E aquilo é um sinal que Deus está dando para vocês, que tem a ver com o seu propósito. Amém? E a terceira coisa para você descobrir o teu propósito, que talvez é a mais chata, aquilo que aconteceu com você de ruim, faz parte do teu propósito. Pensa nessas 3 perguntinhas que eu fiz e reflete nisso, que você que não sabe ainda seu propósito, você vai descobrir ele. Amém? Então, continuando o processo Kadosh. O propósito de Sansão, ele tinha que enfrentar uma batalha, que era o quê? Era os filisteus. Mas Sansão, ele tira os olhos dos filisteus, ele tira os olhos da batalha e começa a olhar para Dalila. Então você não pode tirar os olhos do teu propósito. Você tem que lutar as suas batalhas. A batalha de Sansão não era a Dalila. A Dalila, na verdade, foi uma distração para Sansão. E tem muita gente vivendo o propósito ou buscando o propósito, mas que está amarrado, embaraçado, engaçaiado às distrações. Tem muita gente que está preso às distrações. Por quê? Porque o diabo sempre vai colocar distrações no seu caminho para te afastar do teu propósito. O diabo, ele é esperto, só de te observar, ele não pode ler a tua mente. Ele não pode, mas só através das suas atitudes, ele já descobriu qual que é o teu propósito, antes mesmo de você descobrir. E aí ele permite, ele coloca algumas distrações na tua vida. Talvez uma mulher, talvez um trabalho para te afastar do teu propósito, talvez algumas amizades, redes sociais, um vício. Então, não olhe para o quê? Para as distrações, mas fica focado no propósito. E lute as batalhas que está te conduzindo rumo ao teu propósito com Deus. E a última parte do Kadosh, desse processo. Às vezes a gente fica muito preocupado com os nãos da vida. Quem gosta de ouvir não aqui, levanta a mão. Você gosta? É tão chato. Não pode fazer isso que é pecado, não pode fazer aquilo que é pecado, não pode fazer isso que não é legal. Nossa, eu tenho vontade de falar tanta coisa para aquele fulano, mas eu não posso. E aí a gente fica focado nos nãos da vida. Então, não foque os nãos, mas foque o seu sim que você disse para Deus. Você disse assim: Deus, eis-me aqui, eu quero fazer a tua vontade, eu quero cumprir o teu propósito para a minha vida. Amém? Este é o processo Kadosh na tua vida. E para tudo isso ficar mais fácil, realmente você vai precisar ser avivado, você vai precisar da unção de Deus, você vai precisar da capacitação que vem do Espírito Santo. Então, você veio no culto hoje, você sai daqui, talvez você vai no culto amanhã, mas depois você fica a semana inteira
e acha que aquilo que você recebeu aqui no culto foi o suficiente para você se manter em santidade, para você se manter no kadosh de Deus. E isso não vai ser o suficiente. E agora eu quero falar com vocês sobre preservar a santidade. A santidade, ela precisa ser preservada na tua vida. Então, mas não esquece, a santidade que eu falei é esse processo kadosh, que você foi separado por Deus, de uso exclusivo de Deus e com um propósito. Então, é essa santidade que eu estou falando. Então, você precisa preservar a santidade na tua vida. Eu não sei se você já pensou assim, ó. Eu faço 1000 coisas certas. Uma porcaria que eu faço errado, eu não presto mais. Olha, fiquei um mês inteiro em santidade. Fiz aquela merda ali, desculpa aí quem tá... Fiz aquele negócio ali, já não presto mais. Quem já pensou assim? Meu Deus, no casamento a gente usa muito essa frase. Nossa, faço tanta coisa boa, uma coisinha errada que eu fiz, eu já não presto mais. Não tem valor nenhum. Ei, quem não é casado, já vai escutando aí, mas não faz isso não. Nossa, Fabiano, olha, semana inteira servindo, levando café na cama, é brincadeira, viu? E aí um dia que eu não levo, eu não presto. Gente, é brincadeira isso, viu? Eu não levo todo dia café na cama não, de vez em quando assim eu levo, mas não todo dia. Aí olha só o que a Bíblia fala sobre isso. Eu gostaria agora que vocês abrissem a Bíblia em Eclesiastes 10:1. Gente, eu estou tentando não demorar, mas tem tanta coisa que Deus ministrou no meu coração aqui que eu estou apavorado com o horário. Amém? Olha só o que fala. Assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e honra. Ou seja, um pouco de estutice, ou seja, estupidez, tolice, vai comprometer todo o frasco do perfume. Um pouquinho só é o suficiente para comprometer todo o frasco do perfume. Isso aqui, é lógico, isso me deixa o quê? Antenado sobre o cuidar da minha santidade, sobre eu preservar a minha santidade. Quer dizer, o perfume é cheiroso. Pensa num perfume bom, importado, que vocês compram aí, um Ferrari, tem melhor, né? Ferrari é dos antigos, hoje já não usa Ferrari mais. Mas pensa num perfume importado, um perfume caro. Aí de repente você deixa ele aberto, vem uma mosquinha, ou Maria fedida, percevejo, vem um inseto desse, ele cai dentro do perfume e estraga e compromete toda a fragrância daquele perfume. Então aqui, ele está nos ensinando a importância de eu preservar a minha fragrância. Olha só o aspecto espiritual, o óleo. Porque assim, antigamente não fazia perfume igual hoje. Hoje eles têm fixador, tem outras coisas, mas antigamente era... Olha como que eles faziam o perfume, Usava o óleo e dentro do óleo era colocado a essência de flores e plantas, para que o óleo exalasse o perfume, porque o óleo tem essa capacidade de puxar o cheiro e o sabor dos perfumes. Porque hoje existe álcool fixador, mas antes não existia. Enfim, olha só a simbologia deste perfume. Então o óleo simboliza nossa vida, a unção do Espírito Santo. O perfume, a fragrância, simboliza o nosso bom testemunho. E as moscas, a impureza. Então um pouquinho, uma mosca é suficiente para contaminar o perfume. E algumas moscas, gente, infelizmente, veio realmente para nos contaminar.
para você não conseguir oferecer para Deus um cheiro agradável, para você não conseguir servir para as pessoas um bom perfume. Quem gosta de ficar perto de gente fedida? Ninguém gosta, e muito menos Deus. E muito menos Deus. Então Deus, Ele quer sentir esse aroma, que na verdade esse aroma vem do nosso testemunho. E a gente tem que tomar muito cuidado, por quê? Porque existe uma coisa dentro de nós, chamada hormônios. Cláudio Duarte fala que lá é irmão do demônio, demônio, fala que é tudo igual. E os hormônios, muitas vezes, levam eu e você a contaminar a nossa santidade. E a Bíblia é bem clara, olha, sede santo, porque eu sou santo. Então a gente precisa lutar para manter este perfume, oferecendo um bom cheiro para Deus. Aí eu pergunto para vocês, por que essa mosca caiu dentro do perfume? Por que ela caiu dentro do perfume? Imagina uma mosca voando aqui. Ela vem aqui e cai na minha água. Por quê? É lógico, né? É a lógica. Porque na verdade, o perfume estava aberto, ele estava destampado. O frasco estava destampado. Aí eu pergunto para vocês, como que pode algo tão importante naquele tempo, era muito caro o perfume, como pode algo de tanto valor ficar exposto às moscas? Aí eu falei assim para Deus, né? Falei, Deus, olha, esses homens eram muito irresponsáveis em deixar o frasco aberto. E aí Deus ministrou no meu coração, assim são vocês com a santidade que eu coloquei dentro de vocês. Você precisa tampar esse frasco. Você precisa manter ele tampado. Por quê? Porque realmente a santidade, ela é algo de muito valor para Deus. Eu quero cantar essa música aqui, ó. Entrar no Santo do Santo, porque não é em outro lugar, não tem outro lugar melhor para ficar. Mas antes da gente entrar, eu creio que nós vamos entrar essa noite em outro ambiente. Amém? Quantos creem que vocês vão entrar em outro ambiente essa noite? Mas antes vamos ter que fazer o quê? Passar por esse processo de santificação aqui hoje. Antes de a gente entrar no Santo do Santo. Algumas pessoas vão ter experiências que nunca tiveram ainda com Deus essa noite. Amém? Quantos creem nisso? Então eu preciso preservar a santidade que foi colocada dentro desse frasco. Frasco aqui de 43 anos, mas ainda tem tampa, amém? Se estiver perto de alguém, fala aí, esse frasco aí tem tampa ou não, hein? Ou já perdeu a tampa? Mas continuando, esses tempos atrás, eu conversando com uma pessoa, e ele falava assim, James, é muito difícil santidade, por isso que eu não fico na igreja, é difícil. Aí ele falou assim para mim, então vamos fazer o seguinte, me prova na Bíblia que tatuagem é pecado, vamos lá. Ele gosta de fazer umas tatuaginhas e tal, de usar um piercing. Falou, me prova na Bíblia que tatuagem é pecado. Me prova na Bíblia, isso sabia, ele não leu a Bíblia, mas tem na Bíblia. Me prova na Bíblia que o meu namoro tem que ser santo, que eu não posso fazer sexo antes do casamento. Aí eu fiquei olhando assim, eu pensei, eu não vou ficar gastando energia com essas perguntas, porque na verdade, ele sabe a resposta, mas ele quer que eu provo para ele que aquilo é pecado ou que aquilo não é pecado. Aí eu mudei a pergunta, eu falei, vamos fazer o seguinte, geralmente quem vai no médico é quem está doente, geralmente quem vai no médico que quer mudar alguma parte do corpo, quer fazer uma plástica, é ele que vai procurar o médico, não é o médico que vai procurar ele. Eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, já que você quer fazer a tatuagem, você quer fazer sexo antes do casamento, você quer fazer tudo isso, me prova na Bíblia que não é errado fazer isso. Ele falou assim para mim, James, não tem na Bíblia isso. Eu falei, tem sim, você não leu, mas tem. Mas me prova na Bíblia a respeito da tatuagem.
E ele falou, James, não tem como eu te provar. Eu falei, então tá bom. Então eu não tenho que te provar se é pecado ou não. Você que quer fazer, você tem que me provar que aquilo pode ou não. Por quê? Porque a Bíblia fala assim, ó, em 1 Coríntios 6, eu vou ler na versão minha, ó. 1 Coríntios 6, 12. Posso fazer qualquer coisa que eu quiser, mas algumas dessas coisas não são boas para mim. Mesmo que me seja permitido fazê-las, eu recusarei, se achar que elas terão algum domínio sobre mim, que não poderei facilmente deixar quando eu quiser. Acabou. Então eu posso fazer o que eu quiser. Deus nunca me proibiu de fazer nada, principalmente o que a Bíblia não diz com clareza. Tudo me é lícito, mas para que eu vou arriscar? Para que eu vou fazer algo que não vai me edificar? Em que vai me edificar eu fazer essas coisas? Então eu não estou falando que é pecado, mas eu estou falando que não me edifica. Então você tem que sempre, quando você tiver vontade de fazer algo errado, ou algo que você não sabe se é certo ou errado, e que a Bíblia não te dá um respaldo, pensa em que aquilo vai te edificar. Em quem você está se espelhando para fazer aquilo? Em quem você viu que achou bonito? Eu gosto de futebol, nossa, o Neymar usa uns brincos ajeitados. Olha, aquele jogador fez um dragão nas costas, fez uma medusa, que louco. Então eu não preciso, a santidade não me obriga a fazer algo. Na verdade, eu tenho o direito de decidir se eu quero fazer aquilo ou não. Porque todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Amém? Posso continuar? Ficou um pouco chato agora, né? Aí continuando. Às vezes a gente se preocupa com pecados grandes. Gente, quando a gente está na presença de Deus, é muito mais fácil você andar em santidade. É muito mais fácil. E na verdade, a maioria das pessoas cai, não é por causa de pecados grandes, assim, porque a gente chama de pecado grande e pecado pequeno, embora para Deus tudo é pecado, mas a gente chama, por exemplo, um adultério é um pecado grande. Eu ia falar uma coisa aqui, mas eu não vou falar porque está filmando. Mas um ficar, James, foi só um beijinho. Eu dei uma minimizada, viu, Samuel? O ficar é só um beijinho, então foi só um pecadinho. Nem rolou língua. Foi assim, quase um selinho. Aí as pessoas falam, não, tem que se preocupar com pecados grandes. Isso não, James. Mas a gente tem que entender que todo pecado, ele começa pequeno. Ele começa pequeno, ele começa numa troca de olhar, ele começa num oi no Facebook, ele começa numa foto com roupa no WhatsApp, depois na hora que você vai ver já mandou foto pelada. O negócio é bravo, o negócio é sério. Então eu não posso permitir, eu chamo essas pequenas coisas também de raposinhas, essas raposinhas entrar dentro do meu coração e em meus relacionamentos, eu não posso permitir isso. Eu estava lendo esse versículo agora que eu vou compartilhar com vocês. Olha só o que fala, não precisa abrir não, Mateus 5, versículo doido. Eu acho que ia ficar muita gente faltando alguma parte do corpo, se fosse fazer isso. Ia perder umas partes do corpo, meu Deus do céu, mas vamos lá, ó. Mateus 5, 29. Se o teu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser toda ela lançada no inferno. Forte esse versículo, né? Então, na verdade, isso aqui, gente, ó, o que ele está falando aqui é que se o teu olho te fizer pecar, é para você fazer isso. Por que eu estou falando isso? Porque tem coisa, presta atenção, tem coisa, quando a Bíblia não fala que é pecado, tem coisa que para mim é pecado, me faz pecar. Talvez para o Samuel não faz ele pecar. E aí às vezes a gente quer colocar uma regra baseado naquilo que me faz pecar.
Então, se o teu olho direito te faz pecar, arranque ele. Talvez o meu olho direito faz eu pecar, mas o olho direito do Samuel não faz ele pecar. Para que ele vai arrancar o olho também? E para que eu vou querer tirar o olho dele? O que eu quero dizer com isso? Nesse tempo, você precisa olhar mais para a tua santidade e menos para a santidade da pessoa que está do seu lado. Tem muita gente que fica olhando a santidade do outro, porque o outro faz isso, o outro faz aquilo, mas a pessoa não conhece o coração dele, não sabe quem ele é, e aí ele deixa de lado a santidade dele, e aí a hora que você vai ver, você já foi contaminado também. Então, se o teu olho te faz pecar, você arranca ele, não é o olho do teu irmão, não é o olho do brother que está do teu lado, é o teu olho, amém? E aí Sansão, falei só um pedacinho da história dele, infelizmente, teve muitas distrações na vida dele. Gente, Sansão era o homem mais forte que existia, um homem capaz de lutar com mais de 1000 pessoas e vencer, parece filme de mentira, filme de ficção, parece mas um homem tão forte como esse, um homem nazireu, um homem kadosh, separado por Deus, infelizmente, deixou essas pequenas moscas entrar no coração dele, e o fim dele foi o quê? Foi uma decepção para a família dele, que tinha feito esse voto com Deus. Foi uma decepção para ele, porque ele ficou sem força, que ele perdeu a força dele, ele ficou cego, e o pior, ele se tornou palhaço na mão dos inimigos. Gente, o propósito do diabo é fazer de mim e de você palhaço na mão das pessoas aí fora. Esse é o propósito do diabo. Assim como ele fez com Sansão. Então eu quero dizer para vocês que realmente santidade não é simplesmente você deixar de fazer aquilo que é pecado. Mas santidade é você se separar e se tornar de uso exclusivo para Deus. Eu quero que vocês entendam também essa noite que santidade não é somente eu ser único, Deus ser a única coisa na minha vida, mas é eu saber que Ele é a primeira, que Ele é o mais importante, mas que eu posso sim viver. Eu posso sim ter amizade, eu posso sim participar de festa, eu posso fazer isso, só que o que eu não posso fazer é deixar o frasco aberto, para que essas mosquinhas venham entrar e contaminar o meu bom perfume que eu posso oferecer para as pessoas e que eu posso oferecer para Deus, amém?